Atualmente a gente vive numa sociedade em que o errado tornou-se correto e o correto tornou-se errado, né? Em que as pessoas praticamente perderam o amor um pelo outro. Hoje em dia podemos ver que há pessoas matando seres humanos a fim de tirarem órgãos e venderem. Nós podemos ver uma sociedade corrupta até mesmo na governação de um certo país. Nós podemos ver pais lutarem contra os seus próprios filhos, podemos ver conflito no meio ou no seio de uma família. Bem, podemos ver que os seres humanos mudaram o uso natural, ou seja, as mulheres mudaram o uso natural, assim também no que diz respeito a relações, podemos ver que homens relacionam-se com homens e mulheres também relacionam-se com mulheres, mudando assim o uso natural, aquilo que é normal, ou seja, o normal nem tornou-se o anormal. Bem, diante de todas essas coisas que todo mundo praticamente olha ou segue os padrões incorretos, como é que a gente pode fazer diferença diante dessa situação ou desta sociedade? Bem, antes, porém, de a gente saber como é que a gente deve fazer a diferença, é necessário que a gente entenda por que ser diferente diante dessa humanidade, diante dessa sociedade que praticamente, né, perdeu os seus valores. Então, fique comigo neste vídeo até o final, porque é sobre estas questões que a gente vai tratar neste vídeo. Bem, então a gente vai entender por que é que a gente deve ser diferente diante dessa sociedade, né? Diante de todas as situações que a gente tem, né? Tem visualizado, tem visto, né? Nesta humanidade. Em primeiro lugar, eu vou fazer de conta que você que está do outro lado a me ouvir é alguém que conhece Jesus e já recebeu Ele em sua vida. Então, eu vou fazer de conta que você já é uma nova criatura, porque o apóstolo Paulo disse que agora que tem um Cristo Jesus, nova criatura sou, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu vou considerar que você é uma nova criatura. Então, por que é que você deve ser diferente? Bem, você deve ser diferente porque você é nova criatura, porque você é filho de Deus. E por você ser filho de Deus, você não deve seguir as coisas que o mundo lhe apresenta, mas você deve seguir as coisas que o teu Pai te ordena que você faça. Então, em primeiro lugar, você deve ser diferente porque você é filho de Deus, porque você é uma nova criatura. E em segundo lugar, você deve fazer a diferença para o seu bem-estar. Sim, para o seu bem-estar. Eu tenho dito assim, que todas as coisas que Deus nos proíbe não é para o nosso mal, mas é para o nosso bem-estar. Por quê? Porque Deus sabe praticamente as consequências, né, que as coisas podem causar em nossa vida, não só a nossa vida física, mas também a nossa vida espiritual. Né? Você não pode viver uma vida corrompida, você deve ser diferente, né, para o seu bem-estar espiritual e físico. Bem, já que a gente já sabe por que ser diferente, agora a gente vai falar como ser diferente. Sabe, ou como ser diferente, por exemplo, se eu trabalho numa empresa em que há muita corrupção, em que todo mundo está acostumado a roubar dinheiro do Estado, a roubar o dinheiro da empresa. E sabe, como é que eu posso ser diferente, né, diante de uma sociedade em que há padrões de beleza estipulados, né, em que para ser uma mulher linda é necessário que eu tenha, né, um corpo formoso, um corpo chamativo, assim também como os homens, para ser um homem com postura é necessário ser, né, grande. E sabe como é que eu posso ser diferente se eu estou inserida ou inserido dentro desta sociedade, né? Como é que eu posso ser diferente? Bem, em primeiro lugar, para você ser diferente, é necessário que você estabeleça seus princípios. Uma pessoa de princípio, ela dificilmente vai negociá-los, né? Quando você conhece, quando você já estabeleceu
os seus princípios, né? Aquilo em que você vai se espelhar, ou seja, o teu referencial. Quando eu falo de princípios, estou a falar de referencial. Então, Isabel, qual deve ser o meu referencial? O teu referencial deve ser a palavra de Deus. Você deve estabelecer os teus princípios através da palavra de Deus. E o teu referencial deve ser Cristo, né? O que a palavra de Deus diz sobre você? O que a palavra de Deus diz que a gente deve fazer? Se você tiver os seus princípios bem estabelecidos, você vai ser uma pessoa diferente. E em segundo lugar, para fazer a diferença, é necessário que você não se conforme com os padrões deste mundo. Apóstolo Paulo diz que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Bem, se bem que o mundo apresenta vários padrões para que as pessoas sigam, né? Praticamente as pessoas, mesmo sabendo que esses padrões são errados e muitas das vezes pode causar uma dificuldade, um problema nas suas vidas, elas simplesmente não pensam, né? Vamos ver aí o exemplo das nossas manas que hoje em dia jardam. Elas simplesmente já sabem que é um padrão, né, que a sociedade nos apresenta, um padrão de beleza, e elas já não conseguem parar para pensar nas consequências, né, que há neste padrão. Então é necessário que você, né, saiba, ou seja, não se conformar com os padrões que esse mundo te apresenta. E para você não se conformar com os padrões que esse mundo te apresenta, é necessário que você permaneça nas tuas convicções e naquilo que você aprendeu com Cristo, ou seja, aquilo que a palavra de Deus declara sobre você, né? Porque muitas das vezes quando a gente tem falta de autoestima, a gente facilmente será guiado por qualquer tipo de padrão que a sociedade nos apresentar, mas quando você conhece o seu valor em Cristo, você dificilmente vai negociá-los. Então é necessário que você não se conforme com os padrões desse mundo. Por mais que toda a gente está a fazer, não significa que é o certo, né? O errado sempre será errado, por mais que a maioria o faça ou o concorda. E em terceiro lugar, para ser diferente, é necessário que você saiba ou preste atenção quais pessoas têm sido as suas influências. Isso mesmo. Hoje em dia a gente vive numa era, né, em que a gente tem internet e a gente utiliza redes sociais e facilmente a gente pode ser influenciado por terceiros, né? A gente entra aí na internet, a gente acompanha certas pessoas diferentes que muitas das vezes a gente nem sabe o porquê que elas, né, apresentam aquela personalidade nas redes sociais, porque nem sempre, ou seja, nem todo mundo que aparenta ser aquilo que é na internet realmente é, mas você pensa que essa pessoa é assim e você simplesmente vai ser influenciada por essas pessoas. Então é necessário que você preste muita atenção quais são as suas ou quais pessoas têm sido as suas influências, né? Se você realmente quer ser uma pessoa diferente, é necessário que você se espelhe em pessoas que realmente podem, ou seja, te ajudar a ser uma pessoa diferente. As pessoas que realmente podem te ajudar a realizar aquilo que o teu Deus, aquilo que Cristo fala que você tem que fazer, aquilo que Cristo, né, diz a teu respeito, porque o nosso objetivo aqui não é seguir o padrão da sociedade. Por exemplo, se a sociedade dizer que hoje em dia que para ser, né, vou usar um exemplo muito básico que hoje em dia tem visto na sociedade, né? Muita gente para poder subsair na vida, né, vendem pessoas ou muitas das vezes também matam os seus familiares simplesmente para alcançar bens materiais. Se a sociedade diz isso, mas
Cristo, mas Deus fala ao contrário, dizendo que não matarás o teu irmão. Você deve se espelhar ou deve seguir aquilo que Deus diz, por mais que toda a sociedade inteira diga que para sobressair ou subsair na vida é necessário manter, né? Ou seja, é necessário matar alguém. Antes, porém, você deve se firmar naquilo que Deus disse, naquilo que Deus orientou, né? Se realmente você quer ser essa pessoa, né, diferente, você precisa saber, né, quais influências você tem seguido, porque tem aquelas pessoas, infelizmente a gente vive em uma sociedade que eu até também não consigo compreender, né, até porque já tem pessoas abertamente na internet, nas redes sociais, que ensinam as mulheres como ser uma prostituta de sucesso. Infelizmente, isso hoje em dia acontece. Suponhamos que você segue esse tipo de pessoas, né? Você pode dizer, não, Isabel, eu não serei influenciada por aquilo que eu vou ouvir dessas pessoas. É mentira. Você será influenciada de qualquer forma. Nem se você não vai ser de forma assim, ou seja, se você não vai ser influenciada de forma direta, de forma indireta, em algumas palavras que aquela pessoa vai usar, vai se influenciar. E muitas das vezes você vai olhar aquele resultado que a pessoa te apresenta, ou seja, a pessoa não vai te mostrar aquele lado negativo da prostituição, mas você simplesmente vai olhar os resultados como, por exemplo, o seu físico, né? A pessoa te aparece aí bem representada, bem vestido, e você pensa que realmente é uma boa vida. E essas pessoas muitas das vezes até dão orientações, falam como é que você tem que fazer para ser, né, de sucesso. Infelizmente é algo triste, mas você deve se firmar, né, sabendo que a Bíblia diz que a gente não pode se prostituir, né? Então é muito importante que você estabeleça e verifique quais pessoas têm tido influência sobre a sua vida. Então, se você quer ser uma pessoa diferente, você precisa seguir pessoas que também fazem a diferença, pessoas que também seguem aquilo que Deus diz, né? O ser diferente aqui é seguir os padrões de Cristo, é seguir aquilo que Deus diz, é seguir aquilo que Deus, né, estipulou para nós. Você não vai conseguir ser diferente se você não ter princípios, se você não ter padrões, e você sozinho, ou seja, de você mesmo, você não pode estabelecer princípios e padrões. Até mesmo o governo, certos princípios que tem, né, aí nas leis que foram formadas, muitas dessas leis, né, eles se basearam na Bíblia, se basearam em algum lugar. Então, normalmente as pessoas sempre se baseiam em algum lugar para poder estabelecer os princípios em sua vida. E o nosso objetivo aqui, para ser diferente, é basear-se ou estabelecer princípios baseando-se na lei de Deus, baseando-se na lei de Cristo. Então, você só vai ser uma pessoa diferente, né? Em primeiro lugar, se você tiver Cristo em ti, por isso é que no princípio que eu disse, vou considerar que você já é uma nova criatura. Então, você só vai conseguir fazer a diferença, né, tendo Cristo em ti e ter o Espírito Santo que vai te ajudar, né, a realizar aquilo que Deus diz. Porque eu posso te garantir que não é fácil ser diferente, principalmente, né, no que diz respeito à corrupção, né? A gente está a viver, a gente vai trabalhar, tem pessoas que já trabalham, não é fácil você resistir a uma tentação que estão te dizer que o resultado será maior, mas você sabe que Deus não concorda com isso. Você simplesmente vai se firmar se você tiver os teus princípios bem estabelecido. Eu gostaria de dizer para você que vale a pena ser diferente, vale a pena não seguir o que todo mundo faz. Por quê? Porque existe uma certa consequência. Então eu gostaria de chamar a tua atenção e dizer que antes de você seguir aquilo que todo mundo está fazendo, pensa nas consequências que você pode arcar através dessas coisas que todo mundo está fazendo. E também pensa no que Cristo diz a respeito daquilo que todo mundo está seguindo. Eu creio que é o desejo de Deus que você seja diferente, até porque desde o princípio, né, Deus nos fez todos diferentes. E eu acredito que é o desejo de Deus que a gente seja diferente. Se formos a olhar em todas as pessoas, podemos ser mulheres todas ou homens todos, mas há diferença entre seres humanos. E é de diferenças que se faz, né,
o mundo. E o objetivo aqui é ser diferente no sentido positivo. A gente não pode ser diferente no sentido negativo, né? Porque tem aquelas pessoas que desculpa, tem aquelas pessoas que vejam que, aqui todo mundo só faz coisas boas e muito mais. Então, para ser diferente, para chamar a atenção de muitas pessoas, eu vou ser diferente, mas no sentido negativo, nem para chamar a atenção dos demais. Mas esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é ser diferente no sentido positivo. Por mais que já não há pessoa que ame o próximo, você faça o diferente, ame o seu irmão. Por mais que há pessoas, né, que desvalorizam os seus familiares, que desvalorizam os seus pais, você faça o diferente, valoriza a sua família. Por mais que há pessoas, né, seguindo certos padrões de beleza, né, que não diz respeito, ou seja, que podem trazer consequências perigosas, você mantém a sua postura de que você não vai seguir esses padrões, por mais que todo mundo diga que é o certo. Então, eu espero que você analise sobre este vídeo, sobre o que eu estou dizendo nesse vídeo, né, e que surja em ti o desejo de ser diferente. Eu lhe garanto que ser diferente é a melhor coisa que a gente pode ser. Por quê? Porque a gente vai ser diferente seguindo os princípios de Cristo. E é o desejo de Deus que todos nós sigamos os princípios de Cristo. Então, pensa sobre esta palavra e que Deus abençoe a sua vida.